Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu sou estudante do curso de Física da Universidade Estadual de Maringá e no Momento Físico de hoje vamos trazer um novo assunto, que é História do Eletromagnetismo. Vamos falar desde o comecinho, de quando começamos a observar os fenômenos elétricos e magnéticos, até toda a formulação eletromagnética clássica. Então fica comigo nesse vídeo e vamos para os slides a seguir. Olá pessoal, agora vamos iniciar a história do eletromagnetismo. A origem exata do magnetismo ainda é um grande mistério. Uma lenda diz que um pastor de ovelhas da Grécia Antiga fez a primeira observação das propriedades magnéticas de uma pedra, chamada de magnetita. Mas os primeiros experimentos envolvendo magnetismo e eletricidade ocorreu há 625 anos antes de Cristo, com o Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, utilizando a seiva sólida de uma árvore, o âmbar. Tales de Mileto observou que ao atritar o âmbar em alguma superfície, ele observava que o âmbar começava a atrair corpos. E isso gerou em Tales uma grande investigação. A bússola ela proporcionou à navegação, à circunnavegação, maravilhas, uma forma de se localizar muito precisa. E temos informações, temos registros de que a bússola provavelmente foi criada na China do século I, onde eles utilizaram uma colher de magnetita boiando, em alguma superfície com água, e esta colher apontava sempre para o norte magnético. Aí, em 1600, surgiu um trabalho de William Gilbert, que publicou um tratado sistemático e crítico sobre o que se sabia sobre o magnetismo. O tratado de Gilbert, o De Magnete, propôs coisas revolucionárias, como a ação da Terra. Gilbert, nesse tratado, propôs que a Terra poderia ser um grande imã. Por isso que influenciava as bússolas, porque a Terra, como um grande imã, magnetizava a magnetita, tanto na colher da bússola chinesa arcaica, como nas bússolas modernas, fazendo ela variar a agulha ou a colher. Gilbert também propôs que polos magnéticos, os ímãs, eles sempre vão existir dois polos. Mesmo se eu pegar um ímã e quebrar ele, ainda vai continuar tendo dois polos, vai surgir um novo polo, porque é impossível ter monopolo magnético. E isto foi tratado nesse De Magnetite de Gilbert. Seguindo adiante, Peter van Musschenbroek desenvolveu o primeiro aparelho capaz de armazenar carga elétrica, a garrafa de Leyden. Isso foi importantíssimo para todo o desenvolvimento da eletroestática, pois eu poderia armazenar energia de uma forma extremamente barata, porque a garrafa de Leyden é uma garrafa de vidro com uma tampa de rolha e uma haste de metal. Então eu poderia ter energia armazenada de uma maneira extremamente barata, e o que proporcionou um avanço científico estratosférico para realizações de experimentos e para realizações de cálculos também. Temos que, mais adiante, depois da sua descansar dos seus afazeres, Benjamin Franklin, apaixonado com toda essa investigação elétrica, realizou uma série de experimentos, num dos quais descobriu que na garrafa de Leyden, o arame que sai da garrafa possui eletricidade contrária ao do vidro da garrafa. Benjamin Franklin observou uma coisa extremamente fabulosa. E ele fez experimentos impressionantes, como um experimento extremamente famoso, que foi, num dia chuvoso, soltar pipa, para assim capturar raios, armazenando esses raios em uma garrafa de Leyden.
Franklin também comprovou que os efeitos meteorológicos e toda o raio e o trovão, eles têm relação com cargas elétricas. Só que aí temos uma virada muito impressionante, com Isaac Newton sendo o nosso ponto de inflexão. E a partir da revolução feita por Isaac Newton, com toda a comunidade científica desejava leis para o magnetismo e a eletricidade. Isaac Newton já fazia 100 anos que tinha proposto a teoria do movimento, a teoria da mecânica, as 3 leis de Newton. E toda a comunidade científica era completamente apaixonada e completamente ensandecida para encontrar equações matemáticas e não apenas ficar fazendo experimentos e tentar identificar qualquer fenômeno por experimentos. Eles queriam leis para determinar ações futuras para o magnetismo e a eletricidade, como existia para a mecânica. E temos que a pessoa que conseguiu essa proeza é Charles Auguste de Coulomb, que realizou experiências com uma balança de torção, um experimento extremamente sofisticado, que conseguiu identificar a força que cargas exerciam sobre elas. Então, Coulomb foi muito perspicaz nas suas experiências, pois ele queria identificar a força. Pois com a força podemos descrever todo o movimento, né? Segundo as leis da mecânica clássica. E eles queriam fazer a mesma coisa que ocorria na mecânica clássica para o magnetismo, para a eletricidade. E foi isso que ocorreu. E a partir das experiências que Coulomb realizou para enunciar a famosa lei que se nomeou, né, que deu ao seu nome, a lei de Coulomb. A força entre duas cargas é diretamente proporcional à carga em uma delas e é inversamente ao quadrado da distância que as separa. Então, Coulomb ele conseguiu sintetizar matematicamente tudo o que ele realizou no seu experimento com a balança de torção, que ele identificou que a força ela dependia dessas cargas e ela caía com a distância ao quadrado. E ele ficou muito espantado, porque essa equação matemática, ela parecia muito uma equação que já existia, que é a equação da força gravitacional de Newton. E observe que a única diferença que temos é G, que é a constante gravitacional, e enquanto na equação de Coulomb é K, que é a constante eletrostática. E as massas M1 e M2 e as cargas Q1 e Q2. Então, Coulomb observou que as equações eram muito parecidas. E assim começou todo um desenvolvimento teórico, matemático, para o eletromagnetismo que ia surgir mais adiante. E ele se deu com o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. E em 1820, ele verificou que ao colocar uma bússola sob um fio onde passava uma corrente elétrica, verificava-se que um desvio na agulha da bússola. Ørsted fez o experimento que introduziu e que gerou a junção da eletricidade com o magnetismo, pois Ørsted, com o experimento de Ørsted, ele verificou que ao passar uma corrente elétrica, ao variar uma corrente elétrica, gerava um campo magnético. Então, ele uniu as duas teorias que antes eram distintas, mas com esse experimento de Ørsted, começou a verificar que não. As duas teorias, na verdade, eram uma só, o eletromagnetismo. O próximo cientista impressionante que vem a seguir é Michael Faraday, um cientista autodidata inglês extremamente experimental, brilhantemente experimental,
deu sua contribuição ao eletromagnetismo com a descoberta da indução eletromagnética. Faraday ele fez alguns experimentos usando motores e desenvolveu alguns motores, onde ele passava uma corrente eletromagnética e essa corrente eletromagnética ia parar do outro lado. Mas ele ficava se perguntando como que isso ocorria, sendo que não tinha uma ligação. E assim foi descoberta a indução eletromagnética, pois eu tinha uma variação ou do campo magnético gerando uma corrente, ou a variação de uma corrente gerando um campo magnético. E assim, temos a contribuição também do físico e matemático André-Marie Ampère, que construiu o primeiro eletroímã. O eletroímã de Ampère, ele se deu de uma maneira muito interessante, pois Ampère estava estudando correntes elétricas e ele verificou que as correntes elétricas em um fio, no experimento que ele estava fazendo, se elas fossem opostas, elas se uniam. E se elas fossem do mesmo sentido, elas se repeliam. E isso confirmou também que os efeitos magnéticos e os efeitos elétricos, na verdade, eram um só, o eletromagnetismo. E assim temos James Clerk Maxwell, o notável físico escocês. Maxwell, em seu tratado sobre eletricidade e magnetismo, publicado em 1873, generalizou os princípios descobertos por Coulomb, Ampère e Faraday, e outros. Maxwell ele teve uma importância muito grande para a formulação do eletromagnetismo clássico, porque essa generalização que ele fez das contribuições de Coulomb, Ampère e Faraday fez com que ele descobrisse um princípio muito interessante, que matematicamente estudando, ele observou que as ondas eletromagnéticas eram formadas por onda magnética e elétrica. Então, ele observou que essas ondas eletromagnéticas ela tinham um valor muito interessante, que era C. E C é a velocidade da luz. Então, o Maxwell ele conseguiu provar matematicamente, com valores muito bem aproximados, que as ondas eletromagnéticas eram luz e ondas eletromagnéticas eram campos elétricos e campos magnéticos. E agora, pessoal, temos uma revisãozinha. Temos aqui Tales de Mileto, que foi um dos primeiros a desenvolver e a tentar uma experimentação com o magnetismo, né? Temos William Gilbert, que foi quem conseguiu demonstrar o porquê que as bússolas funcionam, porque a Terra é um grande ímã, né? Temos Pierre von Monsenbach, que desenvolveu a garrafa de Leibniz, que proporcionou armazenar energia elétrica. Aqui temos Benjamin Franklin com seus experimentos. E temos aqui também Charles Auguste Coulomb, que formalizou a força eletrostática com a sua equação célebre. Hans Ørsted, que desenvolveu o experimento de Ørsted, proporcionando a Michael Faraday e a Ampère uma compreensão muito mais aprofundada e o início, assim, do eletromagnetismo. E o grande apogeu do eletromagnetismo com as equações de Maxwell. E obrigado, pessoal. Até a próxima!